Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 27 de julho, segunda-feira, da 17ª semana do Tempo Comum, nos reunimos para acolher a Palavra de Deus que nos é confiada pela Igreja para este dia. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a Igreja é mãe, uma grande mãe pedagoga, que vai nos educando e nos ensinando a viver a acolhida do reino dos céus. Mais uma vez nos deparamos com este trecho do Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 13. Nós sabemos que o capítulo 13 é o capítulo onde Jesus manifesta um dos seus grandes discursos, e esse discurso, então, todo o capítulo 13, marcado pelo discurso em parábolas. 7 parábolas são, então, propostas para a compreensão do reino dos céus. Nós estamos aqui, então, diante de 2 parábolas, amados irmãos e irmãs. A parábola da semente de mostarda e a parábola da mulher que usa o fermento na massa. Então nós temos uma imagem de uma realidade mais agrícola, a semente que é semeada. Olha, vamos nos recordar que por 2 vezes nós já ouvimos esta mesma iniciativa do Senhor a comparar o reino com a semente. O semeador que sai a semear, o trigo que é plantado, o joio que é semeado junto do trigo, e essas duas realidades vão crescendo juntas, mas agora nós nos deparamos com o grão de mostarda. A palavra nos diz que este grão de mostarda é pequeno, minúsculo, muito pequeno. Mas embora ele seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas. Então nós poderíamos pensar o seguinte: o reino dos céus, aos nossos olhos, pode até parecer algo pequeno. Para o mundo pode parecer algo pequeno. Mas ele se abre a uma realidade muito maior. Como vivenciamos o reino dos céus já aqui? Como vivenciamos o reino dos céus entre nós? Sobretudo, procurando fazer a vontade do Senhor em nossa vida,
procurando vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou. A ter corações misericordiosos, como Ele tem, a olhar para o povo que se encontra como ovelhas sem pastor e ir ao encontro delas para cuidar, proteger, mas, sobretudo, só é possível viver este caminho quando verdadeiramente acolhemos o reino dos céus. A palavra que é semeada, às vezes pode ser uma palavra, um versículo, um momento, um gesto, uma atitude do Senhor em nossa vida. Faz com que a grande obra do reino dos céus vá desabrochando em nosso interior. Somos convocados a ver esta força, amados irmãos e irmãs, que vai germinando e dando vida, ainda que seja tão pequena, muitas vezes. E a palavra nos diz que ela se torna um arbusto, esta semente de mostarda, se torna uma planta tão grande, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Com toda certeza, nós vemos essa realidade na igreja, onde os pássaros, cada um de nós, fazemos ninhos. Perceba, se outrora este pássaro é aquele que roubava a semente, agora este pássaro é convidado a criar ninhos, a se acomodar, a estar inserido e fazer morada. Nós também somos convocados a viver e fazer morada. Morada em nós, deste Deus que é vivo e atua na história. Há uma dinâmica ainda do escondido, do descoberto, do encontrado. E nós então passamos para uma outra parábola, do versículo 33, onde Jesus conta em uma outra parábola e diz: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Então, nós pegamos uma farinha límpida, de boa qualidade, e acrescentamos à farinha, de certa maneira, uma mistura fermentada, levedada, entre aspas, podre. E esta realidade transforma e leveda a massa. O que nós poderíamos pensar acerca disto? A força de Deus em nós age como este fermento na massa. Nós, muitas vezes feridos, machucados, como este fermento, mas que vai dando sentido e fazendo com que toda a massa possa crescer. Deus, atuando em nossa vida, em nossa história, vai nos dando força para ressignificar a nossa existência, vai nos dando coragem para fazer o caminho, vai nos dando ânimo para não esmorecer em meio às dificuldades. A palavra dele tem esta força. É este fermento que vai dando vida em nós. E a palavra continua dizendo, tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para que se cumprisse aquilo que foi dito. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Vir ao conhecimento aquilo que estava escondido. Jesus é a plena manifestação e revelação da graça de Deus e da presença de Deus no mundo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que diante deste ímpeto, desse convite, desta iniciativa de Deus em nossa vida, possamos responder tendo em sintonia o oremos que ouvíamos no domingo e que vai, de certa maneira, nos acompanhar durante esta semana. Vale a vida ouvi-lo novamente. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vós, e sem vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo
os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.